Olá, esses dias eu tava aqui meditando, né, a respeito de algumas coisas sobre o casamento e eu tinha que compartilhar algo com vocês, mulheres, a respeito dos relacionamentos, do casamento, dos relacionamentos entre o marido e a esposa. E a gente, na nossa caminhada, a gente tem caminhado com muitos casais, a gente tem acompanhado muitos e muitos casais e eu confesso para vocês que é uma surpresa quando alguém chega e diz assim: pastor, pastora, o meu casamento tá acabado, não quero mais estar casado, estamos passando por um problema e a coisa tá difícil e é um caso para terminar esse relacionamento. E a gente se surpreende porque a gente olha as pessoas e a gente pensa: esse casal tá bem, esse casal tá abençoado. E aí quando vem uma frase dessas, nosso casamento chegou ao fim, é uma surpresa. E aí eu orando e meditando sobre isso, e o Senhor me levou uma palavra lá em Cantares 2:15, a respeito dos relacionamentos. E diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. E o Senhor falou muito comigo a respeito do casamento, de que muitas famílias constituídas há anos chegam numa altura do seu casamento achando que chegou ao fim e a gente pensa: mas como? Como que esse relacionamento chegou nessa situação? E a gente pensa que são as coisas grandes, que foram coisas grandes que destruíram aquele relacionamento. Mas a Bíblia está dizendo: apanhai-me as rapozinhas. Cuidado, porque elas devastam os vinhedos quando as vinhas estão em flor. Então, o que acontece? A gente não consegue perceber o quadro todo, né? Porque a gente olha, nossa, como que chegou nessa situação? Mas o que acontece? As rapozinhas têm entrado dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos, e muitas vezes elas são a causa dessa destruição. Por quê? Porque aqui a Bíblia não está dizendo que as rapozinhas comem o fruto da vide. Não, elas não estão comendo as uvas, elas estão querendo comer as flores. Então, o vinhedo, as vinhas, elas estão em flor. E essas rapozinhas são perigosas porque elas vão comendo as flores e por isso não pode não haver o fruto. E acontece no casamento. Ou seja, o casal está semeando pequenas coisas dentro do seu relacionamento, estão deixando pequenas rapozinhas entrarem e elas vão comendo o fruto. Para quê? Para que lá na frente, no passar dos anos, não haja o frutificar. Elas estão comendo as flores. Na verdade, as rapozinhas estão comendo as flores para que no futuro esse casal não dê fruto. Ou seja, o casamento acabe. E eu quero falar sobre algumas coisas que o Senhor ministrou ao meu coração, que nós precisamos cuidar dentro do casamento, as rapozinhas no relacionamento, no dia após dia do casal, porque são elas que vão destruir a colheita toda depois. Então, aquelas reclamações diárias, né? Quantas vezes a gente vê o casal que o marido chega em casa, a esposa nem recebe ele na porta, já tá dizendo: ai, você tem que fazer tal coisa que você não fez. Você tem que consertar tal coisa que tá estragado. Ah, você não fez isso daqui. Olha, isso daqui ainda tá aqui esperando. E aí a pessoa, ela começa a se acostumar com aquelas pequenas rapozinhas, aquelas pequenas reclamações dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento. E eu compartilhando com vocês, acontecia uma coisa todo dia com a minha filha.
toda vez que eu ia falar com ela, ela tava com o pé no chão. Toda vez que eu ia falar com ela, qualquer coisa, ou ela vinha falar comigo, a primeira coisa que eu olhava, você tá sem chinelo. Outro momento ela vinha, tá sem chinelo de novo. Vai colocar o chinelo. E eu comecei a reparar que toda vez que a minha filha chegava para falar comigo, a primeira coisa que eu fazia era chamar atenção por causa do chinelo. E chegou um momento que ela vinha falar comigo, já tá olhando meu pé, né? Só que aqui a casa, ela é assoalho, de madeira. E eu não gosto de andar de pé no chão. Mas aqui em casa, aí eu comecei a observar o meu marido também anda de pé no chão. Só que aquilo começou a ser uma raposinha entre eu e a minha filha. E todas as vezes que eu ia conversar com ela, ela já vinha e já se armava porque eu ia reclamar. Então nossas conversas começaram a girar em torno daquilo que eu não gosto, que era ela estar com o pé no chão. E aí o Espírito Santo ministrou na minha vida, você tá deixando essa raposinha entrar. Se você parar de olhar para esse problema que você acha que é um problema, estar de pé no chão, e se você não parar de falar sobre isso, essa raposinha vai entrar e daqui a pouco você não vai ter relacionamento algum com a tua filha, porque ela não vai querer conversar. E realmente eu comecei a perceber isso e comecei a perceber que eu não preciso reclamar toda hora do pé no chão, porque não é um problema estar de pé no chão, é um problema para mim que não gosto. E aí eu acabei colocando isso, né, como uma coisa que eu tava toda hora reclamando. E acabava que tudo que a gente começava a conversar acabava em reclamação. E o Espírito Santo falou, uma raposinha. E você vai acabar destruindo um relacionamento de que ela vem, gosta de conversar, contar as coisas, porque você só coloca esse defeito. E aí vamos parar com isso. E às vezes é com o marido, né? A gente acaba reclamando. Outra coisa, piadinhas, comentários desnecessários o tempo todo, né? Aquelas briguinhas, o encher a paciência do marido, toda hora reclamando, toda hora falando de um defeito, nos filhos, e a gente vai deixando as raposinhas entrarem. Outra coisa, o jeito de falar com o outro, né? De que maneira você conversa, de que maneira você trata o seu marido, os seus filhos, ou não falar. Tem pessoas que não falam, não conversam. Também estão semeando raposinhas, falta de diálogo, nunca tem tempo para conversar. Outra coisa, a exposição de tudo que acontece dentro do casamento. Tudo que acontece dentro do casamento você expõe lá fora. Você está semeando raposinhas. Você está falando das coisas que acontecem dentro da sua casa para todo mundo que não tem necessidade de saber. E daqui a pouco as pessoas estão julgando, estão condenando, estão apontando os defeitos da sua família. Então, outros relacionamentos estão sendo supervalorizados lá fora e menosprezados os relacionamentos dentro de casa. A supervalorização do erro do outro, né? A esposa que só valoriza aquele erro do marido, aquele defeito. Ela supervaloriza tanto que ele faz errado e deixa de olhar as outras coisas que ele faz bem, em que ele é uma bênção. Ou a supervalorização da própria perfeição, né? Às vezes a mulher se acha tão perfeita e o marido é tão indigno. E isso é colocado todos os dias, lançado no rosto. Isso é uma raposinha. São pequenas coisas entrando dentro da sua vinha que vão comer as suas flores e lá na frente o seu futuro, o seu fruto estará ameaçado. A troca da posição de importância dentro do lar. Aqui em casa a gente sempre fala, o mais importante aqui, a pessoa principal é o pai. Depois a mãe, depois os filhos. Então as pessoas confundem, elas supervalorizam os filhos e excluem o marido. Supervaloriza os filhos e exclui a esposa.
Ou elas estão dando tanta importância para os seus pais, supervalorizando a opinião dos pais, dos avós, dos tios, dos amigos e menosprezando aquele relacionamento principal, que é o marido e a esposa. Então tem várias coisas que entram como raposinhas sorrateiras dentro do casamento. E o principal, quando tiramos Deus do lugar, do seu lugar. O primeiro, antes de todos os relacionamentos, tem que ser o relacionamento com Deus. O cordão de 3 dobras não quebra facilmente, não se rompe facilmente. Por quê? Porque é Deus em primeiro lugar, você e o marido, depois os filhos, depois os outros relacionamentos. Tem maridos, esposas dando tanta importância para que os seus pais dizem e menosprezando aquilo que tem que ser feito dentro de casa, aquilo que tem que ser falado e resolvido dentro do seu lar. Outros estão buscando conselho em tantos lugares e não em Deus, que tem que ser o primeiro para que a casa funcione, para que o casamento seja abençoado. O descaso com a busca pelo Senhor tem estragado muitas vinhas, tem deixado que as raposinhas entrem. O nosso inimigo, os demônios, são as raposinhas também. Quando deixamos de buscar a Deus, eles tomam lugar, eles entram dentro do lar e eles começam a destruir aquele relacionamento. Então nós temos que cuidar. As raposinhas, as pequenas coisas, são mais perigosas do que a gente pode imaginar. Então não deixe que as raposinhas, que essas coisinhas do dia a dia, esses pecados, essas coisinhas que você está dando valor, tanto valor, e você está menosprezando o seu casamento, não deixe que elas venham florescer dentro da sua casa. Não deixe que as raposinhas roubem o seu futuro, o fruto do seu casamento. Então é muito triste quando as pessoas chegam e dizem: meu casamento está destruído. Mas o que aconteceu? E quando a gente vai ver, são pequenas coisinhas que poderiam ser evitadas. Então ainda dá tempo. Valorize o seu casamento. Valorize o seu marido. O que você pode fazer? Eu sempre digo aqui: o que eu posso fazer para mandar embora as raposinhas? O que eu posso fazer para mudar? Que atitudes eu posso tomar para mudar essas situações dentro do meu lar? O que couber a mim, eu quero fazer. Amém? Então que você não desista do seu casamento, não desista de lutar pela sua família. Deus nesse tempo quer restaurar casamentos e depende de cada uma de nós. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra e que você coloque para fora do seu casamento todas essas raposinhas que querem impedir a tua frutificação. Em nome de Jesus.